A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Vamos aqui, nesta manhã de sábado, deixar uma palavra para o nosso coração e que essa palavra venha nos fortalecermos e venha verdadeiramente ser o nosso escudo, que a palavra de Deus é a nossa bússola e o nosso escudo. E aqui o salmista falava em oração com o Senhor, suplicava a Deus acerca dos maldosos, dos falsos, dos enganadores. E nós sabemos que a igreja verdadeira de Cristo está em meio dos lobos devoradores e todo dia eles armam e planejam contra a igreja do Senhor. Mas nós sabemos o Deus a qual servimos e a qual possamos recorrer. Então eu vou deixar essa palavra para nós no dia de hoje, que ela venha ser o escudo daquele que crê e daquele que obedece, no nome do Senhor Jesus. O salmista escreveu aqui no Salmo 28, o título diz assim: Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios e louva-o por ter ouvido as suas súplicas. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não enundeça para comigo, não suceda calado-te tu o meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me remesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribua-lhe segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dar-lhe conforme a obra das suas mãos. Envia-lhe a sua recompensa, porquanto não atenta para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos tenha feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Deus, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. E fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. Ó Senhor, é a força. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amados, aqui nós vemos que Davi ele tinha confiança para com Deus quando ele falava. Porque Davi, quando ele pecou contra Deus Todo-Poderoso, Davi percebeu, quando Deus enviou o profeta Natan a ele, que ele tinha cometido um pecado gravíssimo. Ali Davi desceu, mas desceu diante de Deus e se humilhou diante do Senhor e pediu misericórdia e perdão. E Deus, como ele conhece o oculto e o escondido, ele percebeu-se, ele viu-se que Davi estava falando com sinceridade e com o coração reto diante dele. Então, o que eu quero dizer para você que às vezes cometeu um pecado ou fez algo que não é do agrado do Senhor, mas se no seu coração você estiver verdadeiramente arrependido, não preocupa com o que os outros falam ou julgam, porque o Senhor conhece e vê todas as coisas.
e ele vai te perdoar e você vai continuar firme na presença do Senhor e ele vai te exaltar. Porque Deus, ele não é como homem. Ele vê o segredo do seu coração e o propósito do seu coração. Aqui, Davi disse no primeiro versículo: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não enundeça para comigo, não suceda calado-te ao meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Então, Davi falava com Deus, a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. O Davi chamava Deus de rocha dele. Ele não via Deus, mas ele sabia que Deus era sua rocha. Imagine, na época de Davi não tinha Bíblia, não tinha discípulos, não tinha pregador. Por mais que hoje aumentou os falsos profetas, alguns ainda falam algumas coisas ainda da verdade, alguns, né? Todos não. Então hoje tem pregação para todos os lados. Então a gente falava de rocha, chamava Deus de rocha minha. Não enundeça para comigo, não suceda calado tu ao meu respeito. Ele pedia a Deus para não ficar calado ao respeito dele, para Deus ouvir, responder ele, calado ao meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Quer dizer, que ele se tornasse calado, que ele se tornasse parado, como um que desce a cova, boca fechada, em silêncio, para que Deus trabalhasse na vida dele. E muitas das vezes nós precisamos disso. Nós precisamos ficar calado, em silêncio, porque a falsidade e o engano nos roda 24 horas. Mas a gente que tem o Espírito Santo percebe a falsidade, mas eles acham que está nos enganando com as palavrinhas falsas deles. Mas não engana, quem nós temos o Espírito Santo, nós sabemos disso. Olha o 2. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar. Então, Davi falava com Deus: ouve a voz da minha súplica, Senhor, quando eu a ti clamar. Davi, ele tinha convicção de que ele estava falando com Deus com sinceridade, com fidelidade, mesmo porque ele pecou, porque ele pediu perdão, ele já sabia que Deus era misericordioso para perdoá-lo, né? Ouve a voz da minha súplica quando a ti clamar. Quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Então ele falava: quando eu levantar as mãos para o oráculo do seu santuário, ouve a minha voz, Senhor, ouve o meu clamor, responde-me pela tua misericórdia. Assim Davi dizia para Deus. E Deus respondia Davi. Deus ouvia e respondia Davi, porque ele via a sinceridade de alma e de espírito que Davi tinha para com ele. Então Deus, ele quer fazer algo na nossa vida, mas ele olha para dentro de nós e vê a sinceridade do nosso coração, se nós estamos falando com sinceridade. Até eu disse essa semana, eu estava conversando com 2 pessoas, eu falei: a gente tem que mudar de dentro para fora, porque Deus vê nós por dentro. A casca o homem vê, mas Deus vê nós por dentro. Então Deus conhece os seus escolhidos, conhece os seus salvos. Então não adianta, não é aparência, não é. Então esse negócio de ir ao templo todos os dias, achando que vai ser salvo, cometendo abominações, pecando. Jeremias pregou contra isso. Jeremias falou sobre isso. Vocês põem diante de mim e dizemos: nós estamos salvos, só para continuares cometendo a vossa abominação. Deus falou pela boca de Jeremias. Portanto, Deus falou com Jeremias: eu colocarei a minha palavra na sua boca, Jeremias. Então Jeremias repreendeu aquele povo falso da época, que ia diante dos templos e falava que estava salvo para continuar pecando. Assim é os de hoje. Eles acham que está no templo e continua pecando, cometendo delito, e acha que Deus não está vendo, e que com impiedade em impiedade. Eu fico percebendo: meu Deus, tenha misericórdia de nós no meio desse povo. Porque esse povo, eu nem peço a Deus para ter misericórdia deles, porque Deus não vai ter. Porque Deus não vai lançar sua pérola aos cachorros, aos cães. Então tem que largar para lá. Ao 3. Não me arremesse com os ímpios. Davi pediu: não me coloque no meio dos ímpios. Pediu Deus para afastar ele dos ímpios. Não me arremesse no meio dos ímpios. E com os que praticam a iniquidade. Davi, ele tinha nojo dessas coisas, que falam de paz ao seu próximo, mas tem o mal no seu coração.
Davi acabou de falar aqui, na época de Davi tinha essas coisas também, ó. Tá vendo? Eles falam de paz. A paz, irmão, com seus lábios, mas no coração tem uma serpente. Aqui, tá escrito aqui, a palavra não é minha não, aqui ó. No livro de Salmo, capítulo 28, versículo 3. Olha o versículo 3, ó. Salmo 28, versículo 3, olha o que Davi falava. Não me remesse com os ímpios e com os que praticam iniquidade, ó, que falam de paz ao seu próximo, mas tem mal o seu coração. É verdade. Eles falam de paz, mas tem a maldade no coração. Então eu vejo isso todo dia, toda hora. A paz, irmão. Quando eu dou as costas, meu filho, morde até os dentes. No coração tem uma serpente, tem o mal no coração. Isso hoje estendeu o dobro do que da época de Davi. Hoje é o triplo, dominou a terra, essa raça. Não é brincadeira. Que Deus tenha misericórdia de nós no meio desse povo. Ó. Ao 4. Retribui-lhe segundo as suas obras. Davi falou com Deus em oração. Retribua segundo as tuas obras. Ó, e segundo a malícia dos seus esforços. Retribua eles segundo as tuas obras e a malícia dos seus esforços. É assim mesmo. A gente tem que pedir a Deus que retribua eles segundo a malícia deles e a maldade deles. Ó, dai-lhe conforme a obra das suas mãos. Dai-lhe conforme a obra das suas mãos. E envie-lhe as suas recompensas. Davi falou com Deus que Deus dá a eles segundo as obras da mão deles e envia a eles a recompensa deles. Que eles, cada um desses de hoje, que faça isso com nós, que eles recebam a recompensa deles segundo as obras deles. No nome do Senhor Jesus. Ó, porquanto não atenta para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que eles os derribará e não os reedificará. As obras de Deus eles derribam, mas não edificam. Eles não atentam para a obra de Deus. Eles atentam para o seu eu, para os desejos da sua carne, para os seus prazeres. Ó, porquanto não atentam para as tuas obras. Davi falava com Deus. Davi via que eles não atentavam para as obras de Deus, não, do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito. É verdade. Deus pode operar milagre, fazer o que for, eles não temem, não. Deus pode mandar praga sobre eles, igual na época de Faraó, eles não temem, não. Aí veio aí, ó, essas águas lá, matou um monte de gente, fez aquela tragédia. Você acha que os que vão sobrar vai temer a Deus? Se temer um ou dois, o resto vai continuar na maldade, se você ainda faz pior. Eu conheço esse povo, rapaz, eu já percebi como é que eles são. Ó, tem feito pelo que, ó, pelo que eles os derribaram e não os edificaram. Então, as coisas de Deus eles derrubam, mas não edificam. Então, é um povo que você tem que deixar fazer como Davi, ficar como que desceu a cova, como morto, calar e seguir seu caminho em Cristo Jesus. Ó, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica. Davi falou, bendito seja o Senhor que ouviu a voz da minha súplica. E Deus tem nos ouvido, porque Ele conhece o desejo do nosso coração. Então Ele nos ouve. Ó, o Senhor é a minha força e o meu escudo. O Senhor era a força de Davi, o escudo dele. E o Senhor é a força daquele que ama e obedece a palavra e o escudo dele. Mas é só do que obedece, do que ama, do que suporta as lutas por amor de Cristo. Deus conhece. Eles acham que engana a Deus, que Deus é um bobo qualquer, que eles podem... Deus conhece o segredo do nosso coração. Deus sabe até os nossos pensamentos.
Então ele conhece se nós estamos falando de coração puro ou não. Então não adianta. Não adianta. Tem até um hinozinho que um irmão fez, uma irmã. O homem pensa que engana a Deus, enganado ele está. Tem um hino assim, o homem pensa que engana a Deus, enganado está. É verdade. Ó, porque o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiarei o meu coração. Davi dizia, nele eu confiarei o meu coração. Davi depositava suas coisas no Senhor, confiava e esperava, que ele sabia que ele ia receber. Assim a vida do justo. Deposita o seu coração no Senhor e confia nele, porque no Senhor você pode confiar o seu coração. É isso que Davi está nos ensinando. É isso que o Davi está falando para nós. Deposita seu coração no Senhor e confia. Porque nele você pode confiar. Nele confiou o meu coração. E fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer. E com o meu canto louvarei o Senhor. Ele confiou no Senhor, pelo meu coração, e fui socorrido. Confiou o meu coração e foi socorrido. Davi foi socorrido. E foi socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer. O coração de Davi saltava de prazer. Porque ele foi socorrido nas suas petições. Ele saltou de alegria. E saltou de prazer. E com o meu canto louvarei ao Senhor. Com o meu canto louvarei ao Senhor. Então hoje eu vejo, algumas pessoas, eu fiz uma música para Deus, não fala mais louvor não. O Davi falou, no meu canto, ele cantava, ele louvava ao Senhor. Hoje não é mais louvor não, hoje é música. Não fala nem que louva a Deus, mudou tudo. Hoje não tem mais louvor para Deus, hoje tem a música. Canta aquela música lá. Vamos cantar aquela música, irmão? Não louva mais a Deus. Não é mais louvor ao Senhor. Não é direcionado mais a Deus. Hoje eles não cantam direcionado a Deus, a louvar ao Senhor de corpo e alma e espírito, não. Hoje canta bonito para agradar os homens, agradar o povo, para dar ibope. Observa aí se eu estou mentindo pelo Santo Espírito de Deus e vê se eu estou mentindo. Salta de prazer com o meu coração, com meu canto eu louvarei ao Senhor, louvarei. Davi louvou a Deus com o canto dele, fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do meu povo. Ele dizia que o Senhor era a força do povo que ele administrava, que ouvia ele. O Senhor é a força do meu povo, Davi dizia que Davi era o cabeça do povo. Então Davi, ele intercedia a Deus pelo povo e Deus ouvia, porque Davi era o cabeça do povo. Na época de Davi não tinha direito de ser humano nenhum interceder a Deus pela sua própria salvação, não. Um profeta intercedia pelo povo. Davi socorria os profetas. Os profetas pegavam ali um boi, um camelo, pegavam ali a oferta necessária e levavam e oferecia a Deus no santuário. Pelo pecado da humanidade, do povo, de Davi. Certo? Davi chamava um profeta. Então, o Senhor era a força do povo de Davi. Também a força salvadora do seu ungido. Também a força salvadora do seu ungido. Então, o Senhor é a nossa força salvadora, né? Porque Jesus na cruz do Calvário, ele nos deu esse direito de interceder ao Senhor pela nossa vida e nos fez reis e sacerdote, e ele é a nossa força salvadora nos dias de hoje. O Senhor é a nossa força salvadora, é a sua força salvadora, creia nisso. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Aí Davi disse aqui no 9,
Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Salva o teu povo, Senhor, e abençoa a tua herança. O que Davi estava falando? Salva, Senhor, este povo perdido e abençoa os teus escolhidos, os teus salvos, os teus ungidos, as tuas ovelhas que estão espalhadas por aí. Salva o teu povo. Davi colocou toda a humanidade como povo de Deus. Salva o teu povo, Senhor, toda a humanidade. Salva o teu povo. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Que é a herança do Senhor? São os escolhidos, são a igreja, são o povo que andava no Senhor, na esperança do Senhor, aquele povo que tinha a esperança do Salvador, aquele povo que sabia e tinha esperança. Eram castigados pelos seus reis, sofria, levava chibatada, mas tinha esperança que o Salvador vinha salvar. E que tinha também naquela época o libertador, tinha um libertador prometido. Tinha um libertador prometido. E depois veio a promessa do Salvador. Então, e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Apacenta e exalta-os para sempre. Davi, ele tinha naquela época da lei uma sabedoria de falar com Deus. Parecia que Davi já estava falando na graça. Davi falava de uma forma, com coisa que ele já estava na graça. Davi falava com a liberdade e com a sabedoria com Deus, que era poucos também que teve a sabedoria de Davi para falar com Deus. Eu, por exemplo, não tenho a sabedoria que Davi teve naquela época para falar com Deus. Eu não tenho. Eu olho aqui a forma que Davi falava com Deus, e olho eu não tenho a sabedoria que Davi tinha. Davi devia ser um homem estudado, ter um saber para falar umas palavras bonitas. Davi falava certo, Davi falava correto com Deus. Então eu observo, e eu não falo correto com Deus, eu não falo certo com Deus. Eu não tenho, mas Deus conhece o meu propósito, o meu coração. Por isso que Deus nos abençoa. Porque eu não tenho estudo para falar uma palavra bonita com Deus. Mas eu falo com o coração e Deus entende, porque eu falo com o coração. Então, quando você se posicionar diante de Deus, nós posicionarmos diante do Senhor, nós temos que nos esvaziar e falar com o coração. Porque nós esvaziamos os nossos erros, as nossas falhas e falamos com o coração com Deus. E aí o Senhor, ele vê todas as coisas, que ele conhece o segredo do nosso coração e ele vem nos abençoar. Né? Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus venha falar no seu coração. E hoje eu vou fazer uma oração pequena aqui para todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amantíssimo e soberano e eterno Deus. Deus que conhece todas as coisas e conhece o segredo do nosso coração através do seu Filho Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por me fazer e fazer de toda a humanidade rei e sacerdote. Que pena que muitos não sabem disso, Senhor. Mas desperta o teu povo para que eles venham reconhecer que a tua palavra é a bússola da salvação. E toda a revelação está dentro da tua palavra para levar cada vida. Pai, desperta aquele que dorme. Meu Deus, agora, meu Deus, eu apresento toda a tua igreja nos 4 cantos da terra, onde quer que ela esteja, ou de que forma ela se encontra. Pai, visita ela agora. Leva ao coração dela, meu Deus, o consolo. Leva a alegria, meu Pai. Leva a paz no coração dela pelo teu Espírito Santo, para que ela venha ter confiança no Senhor e colocar o seu coração e confiar no Senhor. E esperar. Responde a oração daquele pequeno, daquela pequena, onde quer que ela esteja. No presídio, dentro de um hospital, dentro de uma mata, ou em qualquer circunstância que ela se encontra. Responde, ó Deus, a súplica. Ou se ela se encontra, Pai, como encontrava Jonas no inferno, na barriga daquele peixe, e o Senhor ouviu,
o Senhor ouviu o clamor de Jonas. Assim, Pai, faz com que a baleia vomite aqueles que está no seu ventre na areia da praia, aquele que está passando uma peleja como se estivesse no inferno. Pai, socorre em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que se morarmos na treva, o Senhor é a nossa luz. Por onde quer que nós andamos, o Senhor é o nosso guia. Agora, Pai, visita aqueles que às escondidas maquinam e projetam mal contra nós. Aquele, ó Pai, que já fez um ponto, meu Pai, de fofoca e de cochicha a nosso respeito. Assim como dizia Davi, o meu nome virou a canção dos bebedores de cachaça. E eu percebo que o meu nome virou o bate-papo das esquinas. Mas em nome do Senhor Jesus, guarda a tua igreja, guarda a nossa vida no meio dos lobos devoradores. Pai, derrama sobre minha vida a tua unção. Derrama sobre a vida da minha esposa a tua unção. Reveste-nos, ó Pai, com todo o poder do céu. Que nós venhamos brilhar e fazer a diferença pelo teu Santo Espírito. Que verdadeiramente o Senhor venha fazer presença na nossa vida. E que o teu Espírito Santo venha fazer nós brilharmos, ó Pai, no meio das trevas. Por onde nós andarmos, que o povo venha ver a diferença, Senhor. Que nós somos teu servo, que nós somos separados para Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, guarda os nossos passos, guarda o nosso falar, guarda o nosso olhar e guarda o nosso ouvir. Em nome do Senhor Jesus, aonde, Pai, que nós não sermos recebidos, que o teu Espírito Santo nos desperte, para que nós venhamos bater a poeira do pé e continuar caminhando, glorificando e exaltando o seu nome e pregando a tua palavra, meu Deus. Meu Deus, tu sabes da nossa necessidade, tu sabes, Pai, do que eu preciso e tu sabes do que a tua igreja precisa. Então, Pai, conceda aquilo que nós precisamos, aquilo que nós precisa, Senhor, executar, aquilo que nós precisa, Senhor, praticar, aquilo que nós precisa fazer. Ajuda-nos a fazer, porque o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa esperança e nas tuas mãos e na tua vida, nós depositamos o nosso coração. Eu deposito a minha mente, eu deposito o meu coração, eu deposito a mente e o coração da minha esposa, a mente e o coração dos meus filhos nos teus pés. Cuida de nós, cuida dos meus descendentes, em nome do Senhor Jesus. E cuida dos descendentes da tua igreja. Guarda a tua igreja, onde quer que ela esteja, nos quatro cantos da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus.